Olá pessoal, tudo bem? Nessa continuação do curso de Mecânica dos Fluidos, nós vamos falar aí um pouco sobre escoamentos viscosos e incompressíveis. Historicamente, lá pelo ano de 1840, um engenheiro civil alemão, chamado aí de Gotthelf Hagen, estudava a queda de pressão no escoamento, de um tubo, dado um tubo aí de raio R, um tubo de seção transversal circular. Inicialmente, ele pôde constatar que a queda de pressão ΔP era diretamente proporcional à velocidade V. Mas à medida que ele foi aumentando a vazão, quando essa vazão atingia um determinado valor, essa queda de pressão já se mostrava proporcional a V elevado a 7/4. Hoje nós sabemos que essa variação nos resultados se deve ao fato de que o escoamento de um fluido ele pode ocorrer aí em diferentes regimes, que a gente chama aí de regime laminar, turbulento e também da transição entre os regimes laminar e turbulento. Notem que enquanto no regime laminar podemos visualizar um escoamento suave e estável, no escoamento turbulento isso já não é possível. Por quê? Porque o escoamento se torna aí completamente agitado, flutuante, ou até que a gente diz caótico. Ele é imprevisível já no escoamento turbulento. Então essa é a diferença entre os escoamentos laminar e turbulento. Enquanto o primeiro se mostra suave, estável, o segundo já se mostra aí flutuante e caótico. Para determinar se o escoamento é laminar ou turbulento, nós vamos aí fazer uso daquele adimensional que já construímos lá na análise dimensional, que é o número de Reynolds. Ok? E entre esses dois regimes aí determinados pelo número de Reynolds, nós temos a transição, que talvez é o regime menos conhecido, tem pouquíssima teoria disponível na literatura, talvez porque ela dependa aí, além do número de Reynolds, dependa também da rugosidade na parede e das flutuações aí do escoamento de entrada no seu problema, ok? Então a transição é a parte mais obscura aí de tudo isso por enquanto para a gente. Essas características do escoamento viscoso, elas nos mostram que existe uma grande complexidade para se resolver escoamentos reais. E talvez explique também o porquê que até então nós não temos uma fórmula de solução geral para o escoamento de fluido. As soluções que temos são ou soluções numéricas a partir de equações aproximadas do escoamento de fluidos, ou ainda algumas soluções analíticas para escoamentos muito simplificados aí, em geral escoamentos laminares, no máximo bidimensionais. Como já mencionamos anteriormente, o escoamento laminar é aquele escoamento suave, que você identifica facilmente os pontos do fluido, e em muitos casos você pode até imaginar uma linha de corrente viajando naquele escoamento. Mas, por outro lado, a turbulência já é algo completamente caótico. Experimentalmente, podemos visualizar a turbulência a partir da injeção de um corante no escoamento, por exemplo. Ou então, prestando atenção no escoamento de superfície livre, como por exemplo, um jato d'água saindo da mangueira aí de casa ou da torneira de casa. À medida que você aumenta a vazão, você vai ver como que esse escoamento passa de laminar para turbulento. Infelizmente, essa é uma análise apenas qualitativa. Como somos engenheiros, nós precisamos de dados quantitativos, e nesse caso, para a gente conseguir medir a turbulência, a intensidade da turbulência num determinado escoamento, nós vamos precisar de um instrumento aí sensível às rápidas flutuações que ocorrem nesse tipo de escoamento, ok? Como por exemplo um anemômetro de fio quente ou ainda um transdutor piezoelétrico de pressão, por exemplo. Vamos supor então uma experiência similar àquela que já foi apresentada no curso, que foi o experimento de Reynolds, ok? Suponha que nós tenhamos aí um instrumento adequado e vamos repetir aquela experiência de Reynolds com um instrumento no escoamento num duto de seção circular aí. Nesse experimento,
se nós observarmos a variação de velocidade com o tempo num determinado ponto do escoamento, a gente vai ver que, no caso laminar, as perturbações elas vão ser amortecidas rapidamente. Okay? Assim que ela surge, ela já é completamente amortecida. Nesse mesmo experimento, quando a gente aumenta o número de Reynolds, por exemplo, se aumentarmos aí a velocidade, podemos ver que começam a se formar aí algumas instabilidades no escoamento. E essas instabilidades, elas são acompanhadas aí de rajadas de turbulência. Okay? Então são rajadas intermitentes de turbulência já se formando no escoamento à medida que o Reynolds ultrapassa um determinado valor. Nesse caso, com o surgimento das instabilidades, já saímos do regime laminar e o nosso escoamento, a gente diz que ele está na transição. Então, na transição que ocorrem aí essas rajadas intermitentes de turbulência. Se continuarmos aumentando o número de Reynolds, a intensidade e a frequência dessas rajadas também cresce, né? Também aumenta, até que para um determinado número de Reynolds, quando o Reynolds for suficientemente alto, o escoamento vai se tornar completamente turbulento, porque essas rajadas elas tomam conta de todo o escoamento. Notem aí do gráfico que, mesmo parecendo completamente caótico, o valor da velocidade num determinado ponto, a média temporal dessa velocidade ainda é estável e previsível. Então notem que a média é estável e previsível no escoamento turbulento, mas o valor da velocidade em si não. Ele varia bruscamente e muito rápido, ok? Ainda, né, o número de Reynolds num determinado escoamento no qual ocorre a transição de laminar para turbulento, ele depende, entre outras coisas, da geometria do problema. Por exemplo, no escoamento num tubo, nós vamos precisar aí do diâmetro do tubo, por exemplo, além das propriedades físicas do fluido. E nesse caso, o valor de Reynolds crítico é de 2.300. Quando eu digo valor de Reynolds crítico, né, igual a 2.300, isso significa que acima de Reynolds 2.300 num tubo, o escoamento não se comporta mais como laminar. Da mesma forma, num tubo, um Reynolds acima de 4.200 significa que o escoamento já é completamente turbulento. Okay? E no intervalo entre Reynolds igual a 2.300 e 4.200 num tubo, o escoamento estaria no regime de transição. Como foi visto na análise dimensional, nós chegamos a um valor para o número de Reynolds, dado como Reynolds igual a massa específica ρ, vezes a velocidade v, vezes o diâmetro d, sobre a viscosidade dinâmica μ. Notem que na fórmula aí do Reynolds, v é a velocidade média do problema. E aí, né, surge a questão, como que essa velocidade se desenvolve no problema? Como que a gente pode entender melhor como que é formado esse campo de velocidade no problema, né? Como que a velocidade se distribui num problema de tubo? Para entender melhor esse assunto, vamos analisar aí esse diagrama mostrado na tela. Notem que a largura dos quadradinhos mostrados significa o valor da velocidade, e a cor também, né, é diretamente proporcional à largura de cada quadradinho no diagrama, ok? Aí, ó, a corrente na entrada com velocidade U, estamos admitindo que ela entra completamente não perturbada devido a esse arredondamento no bocal, ok? Então, o arredondamento no bocal ele vai permitir com que o escoamento seja uniforme na origem do tubo. Se por um lado nós temos que a velocidade que entra é uniforme, nós também sabemos que a velocidade de um elemento de fluido na parede do tubo ela deve ser zero aí, como consequência da condição de não deslizamento. Então, devido à ação da viscosidade, as partículas que escoam próximas à parede, elas vão ser desaceleradas por aquelas com velocidade nula na parede. No diagrama, esse efeito é mostrado pela cor azul nessas partículas aí que se mostram próximas à parede. Então, azul representa o mínimo valor de velocidade, enquanto o vermelho representa o máximo nesse diagrama. Tudo bem? Esse efeito da viscosidade ele continua ocorrendo em direção ao centro do tubo, sucessivamente, né?
E à medida que o escoamento se desenvolve, a região que é influenciada pela parede, né, ou seja, a região que é retardada pela parede, ela também cresce em direção ao centro do tubo. Entretanto, naquela região ainda não afetada pelo centro do tubo, nós dizemos que o escoamento ali ainda é invícido. Ou seja, em toda a parte não afetada pelo efeito viscoso de desaceleração do escoamento original, nós podemos adotar que o escoamento ali é não viscoso, ok? A região afetada pelo efeito viscoso, ela é chamada geralmente de camada limite, e é claro, se ela está aumentando em direção ao centro do duto, e o raio R é um raio finito, então vai chegar uma hora que ela vai atingir o centro do tubo. E quando isso acontece, todo o escoamento no tubo é completamente viscoso. Então nenhuma região mais a gente vai poder adotar como escoamento invícido. Também, a partir desse ponto, a forma ou o perfil de velocidade do escoamento ele não vai mais se alterar. Ok? E daí para frente dizemos que o escoamento é completamente desenvolvido. Essa distância que desde a entrada do duto, onde o escoamento é uniforme, até a posição de escoamento completamente desenvolvido, ela é chamada de comprimento de entrada. Esse comprimento de entrada, né, no escoamento laminar, nós podemos determinar com uma função de Reynolds, dado aí por onde o comprimento de entrada dividido pelo diâmetro, ou adimensionalizado pelo diâmetro, né, ele é igual a 6% de Reynolds, ou 0,06 Reynolds. Ok? No caso de escoamento laminar, que o Reynolds máximo é até 2.300, então isso vai dar para a gente o quê? Vai dar um comprimento de entrada próximo aí a 138 diâmetros, ou então aproximadamente aí 140 diâmetros de tubo. Fisicamente, essa é a distância necessária para que a transferência de quantidade de movimento ocorra, né, entre a parede até o centro do tubo. Ok? Como nós vamos ver mais para frente, no escoamento turbulento, a mistura entre as diversas camadas adjacentes de fluido ela é muito mais intensa. Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma rápida transferência de quantidade de movimento da parede até o centro do tubo. Então, nesse caso, o crescimento da camada limite é muito mais rápido. Ok? Então, no caso turbulento, geralmente, a gente vai ter aí um perfil completamente desenvolvido a partir aí de 25 diâmetros de tubo. Embora esses valores também possam ser influenciados pela rugosidade do material do tubo ou ainda por outras condições aí, adversas do escoamento no qual o fluido está sujeito. Okay? Uma vez que o escoamento laminar atingir a condição de completamente desenvolvido, nós vamos ver algo aí como mostrado na imagem. Nós vamos ver uma região desacelerada próxima à parede, a região de baixa velocidade próxima à parede, já aqui na parede nós temos a condição de não deslizamento. Como o escoamento é incompressível e a velocidade média é constante, significa que essa desaceleração na parede tem que gerar uma aceleração no centro do tubo, ok? Para manter a vazão, já que a vazão que entra é a vazão que sai. Então, à medida que o escoamento é desacelerado próximo à parede, ele deve o quê? Deve ser acelerado no centro do tubo para compensar essa desaceleração próxima da parede. Então, na verdade, nós vamos ter sempre essa variação, né, que é uma variação quadrática, como veremos mais para frente, no qual nós temos a velocidade indo de zero até, na parede, né, até um valor maior do que a velocidade média no centro aí do tubo. Ok, pessoal? Então, essa daí era só uma introdução, né, para as aulas que a gente vai ter daqui para frente. E a partir de agora a gente pode adentrar aí no mundo dos escoamentos viscosos, incompressíveis e internos, que é o material aí da próxima aula. Ok? Então, valeu e até a próxima.